Ei, me fala uma coisa, você sabe o que significa a glória de Deus? Como que eu faço para ter ela dentro da minha vida? Uma vez que eu a possuo, eu posso perder a glória de Deus da minha existência? O que significa realmente que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos sobre o profeta Ezequiel. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem um vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo nesse canal. Não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá? Lição de número 4, que tem como título Quando se vai a glória de Deus. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9, do verso 3, tá? E depois pulamos para o capítulo 10, do verso 4, depois pula para o 18 até o verso 19, e depois o capítulo 11, que vai do verso 22 ao verso de número 25. A minha sugestão é que você leia do capítulo 9 até o capítulo 11 do profeta Ezequiel, para que você possa entender mais essa revelação que o profeta teve sobre a glória de Deus. Afinal de contas, o que significa glória de Deus? Será que eu posso perder a glória? Tem como eu ter a glória de Deus? Olha que interessante, o salmista vai me afirmar que todo o céu e que toda a terra está cheio da sua glória. Então, peraí. Se o céu e a terra estão cheios da sua glória, como que eu perco? Como que a glória se retira da minha existência? Será que tem algum nexo? Será que quando eu perco a glória de Deus sai também do planeta Terra? Ou seja, a glória está no planeta Terra ou está dentro da minha vida? A primeira coisa que você precisa entender, vamos por parte, o que é glória de Deus? Nesse caso, tá? Essa visão que o profeta Ezequiel tem, do capítulo 9 até o capítulo 11, é uma glória diferente daquela que o salmista está dizendo, tá? Lá no Salmo, que diz que os céus e a terra estão cheios da sua glória. Quando o salmista diz, quando ele afirma que os céus e a terra está cheia da sua glória, ele está afirmando que Deus tem o controle da criação, que a criação não perdeu o rumo, porque Deus ainda está no controle. Ou seja, ele exerce soberania, ele exerce o cuidado, ele cria, mas ele também cuida. Como? Mediante as suas leis e mediante o ser humano que está aqui no planeta Terra. Então, quando a Bíblia diz que a terra está cheia da sua glória, isso significa o governo de Deus neste lugar. Ou seja, a soberania de Deus neste lugar. Nesse texto, nessa visão do capítulo 9 até o capítulo 11 do profeta Ezequiel, que ele fala sobre a glória de Deus, é uma glória diferenciada. O que isso significa, Fábio? Nessa visão, glória, eu vou resumir de forma simples, clara e objetiva. A glória aqui é palpável, a glória é sentida, a glória tem cheiro. Por quê? Porque o profeta Ezequiel, ele está na onde? Ele está em espírito, na onde? Na cidade de Jerusalém. E está no templo de Jerusalém. Quando eu falo, e quando eu afirmo que a glória tem cheiro, a glória é sentida, a glória é palpável, ele está se referindo sobre a glória de Deus, sobre um povo. Que povo? Israel. Israel via, presenciava, ele sentia, era como se a glória estivesse materializada naquela nação. Então a glória que Ezequiel ele está mencionando aqui é uma glória sentida, é uma glória perceptiva.
É uma glória aonde eu consigo sentir o cheiro de uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Isso que significa a glória do Eterno no livro do Ezequiel. Daqui um pouco eu vou entrar no termo técnico, na palavra kadosh, na palavra kavod, tá? Na palavra sherinah. Daqui um pouco eu entro aqui. Mas a glória que Ezequiel está se referindo é uma glória palpável, sentida, ela tem cheiro. Você sente essa glória, você percebe essa manifestação do Eterno. A primeira vez que essa glória sentida, palpável, ela se revela na humanidade de forma para Israel é no livro do Êxodo. Olha o livro do Êxodo, capítulo de número 25 e o verso de número 8, quando ele faz o Mishkan. O que é o Mishkan, Fábio? É o tabernáculo. Eu tenho 13 videoaulas sobre o Mishkan. Eu abordo tudo sobre o tabernáculo. Até porque o sol nascia atrás do tabernáculo. Lá no meu vídeo eu comento sobre isso, tá? Mas olha que interessante. Êxodo capítulo 25, verso 8, que diz assim, ó. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha para mim. Deus faz um santuário, o Mishkan, o tabernáculo, para que Deus habitasse no meio deles. Olha que interessante, a palavra meio, ela está um pouco desvirtuada, divorciada do original. Então Deus fez um santuário, não para habitar no meio deles, porque a palavra aqui não é meio. A palavra no original hebraico é Betoram. Betoram ou Betoram significa literalmente, não é no meio, é dentro deles. Ou seja, Deus sempre quis habitar dentro do ser humano e não no meio deles. Ou seja, a glória seria perceptiva, a glória seria internalizada, não num templo feito por mãos de homens, mas dentro do próprio homem. Tão sabido é que o Rav Paulo, que ele era um rabino, tá? O rabino Shaul, ele diz o quê? Que Deus habita não em templo feito por mão de homens, porque ele entendia o Betohem, ele entendia esse termo, que Deus não habitou dentro do tabernáculo, mas ele habitou dentro de nós, e nós vimos a sua glória, nós percebíamos a sua glória. Então a intenção de Deus é que essa glória fosse percebida, sentida e palpável, percebida, que nós poderíamos, que ela tinha cheiro. Essa que é a ideia. Tópico primeiro, a glória de Deus. Ponto 1, o significado de glória. É tão interessante que a palavra kavod, ela é muito interessante que ela literalmente significa pessoa pesada, tá? Olha que interessante, é o peso. Imagina uma pessoa muito pesada, ou seja, é isso que significa kavod. Se nós lermos em 1 Samuel, capítulo 4, verso 18, nós vamos ter a ideia da palavra kavod. Ou seja, era um homem pesado, difícil para carregá-lo. Eu gosto de uma pessoa musculoso, que é uma pessoa muito pesada. Esse que é o termo kavod, é pesado, tá? É uma pessoa pesada. No livro de Ezequiel, no segundo livro do Samuel, capítulo 14, verso 26, também aparece a palavra kaved ou kavod. O que significa kaved, Fábio? O que significa kavod? Presta atenção no que eu vou te dizer. Uma pessoa pesada, a ideia é o seguinte: aonde essa pessoa chega, ela é percebida. Peso aqui fala autoridade. Ou seja, quando lá no livro do Ezequiel, capítulo 1, verso 28, quando diz que o Kevod Adonai chegou, estava no templo, a expressão Kevod ou Kavod significa literalmente chegada com autoridade. Ou seja, é percebível, é sentido. As pessoas percebem quando uma pessoa pesada chega no ambiente. A questão pesada aqui é a questão da pessoa ter respeito, autoridade. Por exemplo, chegou uma pessoa que tem muito conhecimento. Ou seja, a presença dele é percebida naquele ambiente. Se chega um erudito, a pessoa é percebida.
Se chega um atleta de alta performance em várias modalidades, por exemplo, chega um maior jogador de basquete num jogo simples, a presença dele é percebida. Se chega um jogador de futebol de alto nível, a presença dele é percebível. Se chega uma modelo numa festa, a presença dela é percebível, porque ela tem autoridade no assunto. Por exemplo, o presidente da República, onde que ele chega, a sua presença é percebível. É essa que é a ideia. A presença não passa desapercebida. As pessoas em volta poderão estar até longe, mas serão impactadas, direta ou indiretamente, pela presença daquela autoridade naquele lugar. É isso que significa a expressão kavod, tá? Ponto 2, a glória de Deus. Querido, presta atenção. Essa glória aqui, esse peso, ela é removível. Eu não consigo retirar a glória, a soberania de Deus do planeta Terra. Mas eu consigo perder a presença, essa glória dentro da minha própria existência. Essa presença sentida, essa presença palpável, ela pode ser retirada da minha existência. Por exemplo, se você tem a presença e você peca, as pessoas não te respeitam mais. Você perde esse peso, essa autoridade. Por quê? Porque a presença é retirada da sua vida. Então você perde, você não tem mais credibilidade. Porque o que te dá credibilidade é a presença dele dentro da sua vida. Então, ponto 2, a glória de Deus. Essa presença, sim, essa glória, ela é removível ou retirada. Tão verdade é que essa glória começa no templo, no tabernáculo, ela passa no templo de Salomão e ela é visível na vida de Jesus quando ele entra dentro do templo. E aonde culmina essa glória? Dentro de nós. Então, se você perceber, nós podemos perder a glória. Em algum momento da nossa existência, eu posso perder a glória de Deus. Então, essa glória, ela pode sim ser perdida. Por exemplo, no primeiro templo, no tabernáculo, não existe mais o tabernáculo. O templo de Salomão não existe mais. Só tem aquele muro das lamentações. Aquele muro é para mostrar para mim e para você que a glória foi retirada. Por isso que hoje tem muitas pessoas desvirtuada, pessoas sem credibilidade. Por quê? Porque perderam a glória de Deus. É a glória de Deus que dá o brilho na nossa vida. É a glória de Deus que dá o glamour, vamos dizer assim, na nossa existência. Então, se eu perco a presença, a vida perde o sentido. Eu deixo de ser aquilo que eu sou pela glória de Deus. Tópico 2, sobre a retirada da glória de Deus. Querido, presta atenção. Ninguém acorda, ninguém dorme fervoroso e acorda vazio. O esfriamento, ele é algo paulatino. Na hora que você menos percebe, você está misturado no pecado. Quando você menos percebe, a glória de Deus foi retirada da sua existência. Então, eu preciso entender o seguinte, que como que eu perco a glória de Deus, Fábio? Aos poucos, é devagar, é nos detalhes da minha existência que eu vou perdendo a glória de Deus da minha vida. Então, como que eu perco a glória, Fábio? Eu posso perder? Posso. Essa glória sentida, esse peso, essa autoridade sobre mim, eu posso perder sim. Como? Paulatinamente. Olha o ponto 1, o querubim e a nuvem, capítulo 9 de Ezequiel e o verso de número 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava. Ou seja, aqui ele usa duas figuras, tá? Ele usa a figura do querubim e a figura da nuvem. Ou seja, querubim para um judeu representa o quê? Representa várias coisas. A primeira coisa que vem na cabeça dele é lá no Éden. O que o querubim fazia? Protegia. Essa é a ideia. Querubim guarda, ele protege a glória do eterno. Olha que interessante, porque quando Adão peca, o que Deus coloca? Uma espada. E ele coloca um querubim que cuidou daquele jardim.
Então, querubim simboliza o quê? A guarda da glória de Deus. E o que significa nuvem para o judeu? Significa a proteção, a glória visível, palpável, sentida. Lembra que eu disse que glória tem cheiro? Você percebe quando o ambiente está diferente, você percebe o peso da glória de Deus sobre a tua existência, símbolo da nuvem. São dois símbolos judaicos, querubim e a nuvem. Ou seja, a glória estava sendo retirada desses dois elementos. Ponto 2, a retirada da presença de Deus. Olha o capítulo 10 e o verso de número 18 do livro do Ezequiel. Então saiu a glória do Senhor. Querido, isso é triste. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e pairou sobre os querubins. Verso 19, os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhado pelas rodas, ou seja, a glória foi embora. A glória não existe mais. Ou seja, é lamentável quando a gente olha e diz, olha, a glória foi embora daquela pessoa. Então a glória, sim, ela se retira, ela se vai. Eu posso, sim, perder esse peso, esse poder, essa autoridade. Ou seja, a presença sai. Quando a presença sai, eu perco o sentido da minha existência. E o fato de eu estar lá não tem mais sentido. Para que eu vou estar se a presença não está? Por que eu vou dar aula se a presença não está? Por que eu dirijo uma igreja se a presença não está? Por que eu faço as coisas sendo que a presença não está? Eu preciso ter a presença. E é a presença que faz realmente a diferença na nossa vida. Então, quando eu leio o verso de número 18, é lamentável. Então saiu a glória, o peso, o cheiro, a autoridade do Senhor sobre aquele lugar. E quando saiu do querubim, simboliza o seguinte, estava saindo do povo de Israel. O povo de Israel estava agora sem peso, sem autoridade, sem um foco, sem uma bandeira para proteger, sem uma direção exata para os guiar. Ponto terceiro, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Querido, presta atenção, a glória sai e ela vai para o meio da cidade. E no capítulo 11, no verso 23, ela sai e vai para o Monte das Oliveiras. Eu sei que tem vários simbolismos, eu não quero entrar no mérito do simbolismo, eu quero que vocês entendam apenas uma coisa. A glória sempre está onde os homens estão, nunca onde o pecado está. Anota essa. A glória sempre estará aonde os homens estão e nunca onde o pecado está. Por que a glória saiu da igreja? Porque ela não tinha mais homens consagrados a Deus. O que imperava lá? A pecaminosidade. Então, nunca a glória vai estar aonde o pecado está, mas ela sempre vai estar aonde tiver um coração quebrantado e contrito. É lá que a glória de Deus vai estar. Tópico terceiro, sobre o segundo. Então, olha que interessante. Então, quando a glória de Deus saiu do templo que Salomão tinha feito, o que aconteceu com o templo? Foi destruído. Nabucodonosor acabou com aquele templo ficou destruído. Ele ficou literalmente destruído. Aí depois passa-se 70 anos, entra um outro rei por nome de Dário, e o Dário diz o seguinte, Deus, vocês podem voltar. A primeira coisa que eles começaram a fazer, o que foi? Foi reconstruir o templo. Eles voltam no ano 539, mas no ano 516 eles inauguram novamente o templo. Então, o templo estava destruído, eles reinauguram o templo. Mas o templo agora do profeta Ageu, da época do profeta Ageu e de Zorobabel, não era glorioso como o templo de Salomão. Mas o profeta Ageu faz uma profecia. E a profecia dele é que a glória do segundo templo seria muito maior do que a glória do primeiro templo. Então, presta atenção. A destruição do primeiro templo, isso é clássico. Isso é latente e patente. Quando eu perco a presença divina, o pecado me destrói. E as pessoas vão ver a minha destruição.
Da mesma forma que as pessoas veem minha glória, eles veem em mim a destruição, tá? Então, isso é fato. Agora eles reconstroem. O que eu acho interessante é o seguinte, que eu posso reconstruir, eu posso. Olha aqui, eu posso reconstruir. Eles reconstruíram. Eles reconstruíram o quê? O templo. Não foi na mesma proporção, mas eles reconstruíram. Eles reconstruíram. Mas a profecia de Ageu é super interessante. E Deus estava motivando eles. Deus estava dizendo, olha, peraí, vocês estão focando novamente no templo. O que vocês precisam entender é que não é o templo que faz a diferença, o que está dentro do templo. É a mesma coisa eu me vangloriar nas minhas próprias sabedorias. Vocês se vangloriar no seu saber, na sua capacidade intelectual, no seu braço, na sua força, na sua capacidade, no seu eu. Não, peraí, nós somos barro, nós somos vasos de barro. O que brilha em nós não é o barro, é o presente que está dentro de nós. É o conteúdo que está dentro de nós. E esse conteúdo é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então a profecia foi que a glória da segunda casa seria muito maior do que a glória da primeira casa. Aí o que acontece? Herodes, ele aumenta esse templo. Ele deixa um pouco mais bonito, mas não se compara com a glória, vamos dizer assim, arquitetônica do primeiro templo. Mas aí vem algo fenomenal. Quem é que entra dentro desse templo? Jesus. E é tão interessante que a glória da segunda casa é igualzinho quando eu já vi casamento. Olha só, casamento, o camarada casou a segunda vez. E o pastor teve a capacidade de usar esse termo. Ele lê Ageu e diz que a glória da segunda casa, ou seja, o seu segundo casamento vai ser melhor do que o primeiro. Tá errado isso. Eu não estou falando que não pode casar, eu estou falando que usar esse texto para isso é errado. Já viu reconstrução de igreja? A igreja é pequenininha, eles reconstroem a igreja é grande, faz uma reconstrução, deixa a igreja maior, mais bonita, enfim. Aí o pastor que vai, o dia da reinauguração do templo, eles abrem Ageu e lê que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Tá errado. Isso não se encaixa nesse termo. Isso não se encaixa. A única interpretação é: quem desceu no primeiro templo? Foi o próprio Deus. Quem que ia visitar o templo do templo de Zorobabel e de Herodes? Era o próprio Deus. E quem que entrou lá? Porque quando Salomão inaugura o primeiro templo, a glória desce. Quando Zorobabel, quando eles vão fazer a inauguração do segundo templo, a Bíblia não registra essa presença visível, palpável, sentida, cheirosa, percebida na época de Zorobabel. Mas ele faz uma profecia que a glória daquela casa seria muito maior. Então, uma percepção tinha que ser sentida, tinha que ser notada. E quem é que chega nesse templo? O Yeshua. E a Bíblia diz, olha que interessante, que um dia perguntaram para Jesus, né? Jesus, mostra-me o Pai. Ele diz, espera aí, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês vão me pedir para me mostrar o Pai? Olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha que profundo. Quem vê a mim, vê o Pai. João vai dizer lá no capítulo 1 do seu livro que nós vimos o unigênito, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Então a presença de Jesus lá no templo de Herodes, ele foi literalmente o cumprimento da glória de Deus naquele lugar. Foi o próprio Deus, tá? Entrando naquele lugar, que as pessoas perceberam, sentiram o cheiro, o peso, a autoridade do próprio Deus naquele lugar. Tópico 4, sobre o Senhor Jesus e o templo. Ponto 1, explicação teológica. Jesus, olha que interessante. Jesus, ele é Jesus. E quando Jesus entra no templo, está ensinando duas coisas para mim. Primeiro, que ele é maior do que o autor e é maior do que a obra. Jesus, ele é maior do que Salomão, porque Salomão foi o autor daquela obra. Então Jesus é maior do que o autor do templo. E Jesus é maior do que a obra. Que obra que é? O templo.
Porque os judeus veneravam o templo. É por isso que o profeta Jeremias ele diz, olha, eu vou destruir o templo, porque Deus não está no templo. Deus está em vocês. E Jesus chega justamente para mostrar sobre isso. Olha, não vai ficar pedra sobre pedra, porque eu sou maior do que o autor desse templo, que Salomão, e sou maior do que esta obra. Eu sou muito maior, tá? Só toma cuidado com uma coisa aqui. Para essa explicação não dá uma margem para os desigrejados. Senão eu vou falar, não, pastor, aqui, ó, tá, Jesus ele é suficiente. Ele é maior do que a igreja e ele é maior do que os autores. Ou seja, Salomão construiu uma igreja. E Jesus diz que eu sou maior do que Salomão, o autor dessa igreja, e sou maior do que a própria igreja, o templo físico. Então, cuidado, tá? Muito cuidado. Porque Jesus está querendo dizer que ele tem que ser o centro. Tá? Jesus não está dentro da sua igreja, ele está em nós, tá? Ele está em nós. Quando aquele templo está vazio, ele é mais um templo, ele é mais um local. A única diferença é que ele é reunido exclusivamente para a adoração ao seu santo e eterno nome. Simplesmente isso. Mas é eu que carrego essa presença. Quando eu chego lá, já viu aquele hino muito antigo? Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor Jesus já estava, não, negativo. Por isso que essa glória de Ezequiel é diferente da glória do salmista. Tá? Porque a glória do Senhor é a glória do controle, da arquitetura. Quando eu olho para a floresta, quando eu olho para o universo, eu percebo Deus. Mas esse perceber, ele está no campo subjetivo e ele significa o quê? Um controle, uma soberania, uma onipotência, um controle que ele ainda não perdeu, porque ele é o dono da sua própria criatura. A ideia aqui é outra, tá? Ou seja, é eu que carrego a presença. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, eu sou o foco. Ou seja, você não pode valorizar mais o tempo do que eu. Mais as pessoas que constroem isso do que eu. Eu sou o templo, eu sou a razão, eu sou o autor e consumador da tua existência. E isso que você chama de fé do seu processo, sou eu. Então, eu sou o centro e a existência da tua vida. Ponto 2, o fim do templo. Olha que interessante, o tabernáculo terminou, tá? E o templo não existe mais, só tem aquele muro só, mas o templo não existe mais. O que isso significa? São apenas símbolos para mostrar para mim e para você que o que importa realmente não são as construções, não são as coisas, mas é uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Ponto 3, a presença de Deus hoje. Hoje, como sempre, nunca esteve no templo, mas sempre esteve em nós. Que ele tira isso da sua cabeça. O salmista já falava isso. Olha o que disse lá em Samuel. Samuel já disse isso. Olha, Deus não quer sacrifícios humanos. O que ele gosta? Ele gosta de um coração contrito. Isaías vai dizer sobre isso. Isaías diz que Deus habita no alto e sublime trono. Mas da mesma forma que esse Deus tão grande, ele habita de onde? Um coração contrito e abatido. E esse coração contrito e abatido, diz o profeta e diz o salmista, que Deus não despreza. O Salmo 51 diz, Senhor, cria em mim um coração puro. Renove em mim um espírito reto, ou seja, habita dentro de mim, mora dentro de mim. Olha o que o salmista Davi disse no Salmo 24, ele que era proibido de entrar dentro do tabernáculo, ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na sua casa e me esconder no oculto do seu tabernáculo. Ele sabia que no oculto do tabernáculo só entrava uma pessoa, quem? O sacerdote, o sumo sacerdote. Mas ele entendeu que no mundo espiritual ele podia adentrar naquele lugar, porque aquele lugar ele não é meramente um local físico, mas é um local espiritual, onde Deus se revela e se materializa e faz o impossível na nossa existência. O Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.